bem-vindas ao Mulheres Prósperas. Eu sou a Caroline. E eu sou a Priscila. Nós somos mães, empreendedoras e te convidamos para esse espaço de conversas sinceras sobre maternidade, vida e prosperidade. No episódio de hoje, queremos falar sobre um tema que toca toda mulher: as mudanças que vivemos e o desafio de continuar nos amando em cada uma das nossas novas versões. É tão comum a gente ouvir que a maternidade muda tudo, mas ninguém fala o quanto essa mudança mexe com a nossa identidade. Parece que, de repente, a mulher que a gente era já não cabe mais. E o mais curioso é que a gente tenta se agarrar, né, à antiga versão. Como é que foi pra você essa transição? Cara, virar mãe foi, sem dúvida, como diz o meu filho, o maior chefão da minha vida. Acho que mais que casar, mais que não ter os filhos, que a gente já conversou no episódio anterior, né? A maternidade, com certeza, me fez conhecer uma Priscila que eu não conhecia antes. É como se te ativasse ali em mim todo o amor do mundo, mas também todas as sombras, sabe? Aquelas coisas que a gente não costuma muito olhar ali no dia a dia e por aí. Como foi? Qual foi o maior chefão da sua vida? Eu acho que pra mim foi a perda, mais do que a maternidade. A maternidade é desafiador, mas eu acho que assim, na minha mente, eu não, é lógico que a gente não se prepara. Mas como eu tinha sofrido uma perda muito grande, eu tinha certeza que isso não aconteceria. Eu tinha vários medos, né, de doença. Estava muito na época da Zika, que as crianças estavam nascendo com microcefalia, então eu vivia passando repelente. Tinha várias preocupações, mas nunca imaginei que eu sairia da maternidade com os braços vazios. O momento de eu voltar para a identidade anterior. Quando eu saí da maternidade com a Mabel, assim, eu sabia, vai ter muitos desafios, mas ela tá aqui comigo, sabe? Então a gente vai superar. Hoje ela pode ficar me chamando 1 milhão de vezes seguidas, mãe, 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 mãe. Mas eu agradeço, porque eu já jurei a Deus achando que eu nunca ia poder ouvir a vozinha da minha filha me chamando de mãe. Então eu consegui, porque eu tava ali naquela preparação pra maternidade. E sair da maternidade sem a filha e saber me reencaixar foi muito desafiador. Tanto que eu não consegui. Né? Eu fiquei ali naqueles 6 anos no limbo, perdida, assim, sem conseguir avançar. Não conseguia avançar na carreira, a vida estava estagnada, etc. Até falar, não, é a minha missão. Eu preciso, né, a maternidade é mais do que eu, né? Então, quando eu consegui concretizar, é uma nova transformação, mas eu acho que eu já estava mais preparada. Sabe, te ouvindo falar, eu fiquei me perguntando aqui, o que aconteceu? Tu disseste que tu passaste 6 anos num limbo. O que aconteceu para que você desse o primeiro passo para sair desse limbo? Para que você descobrisse que não, tá bom, eu fiquei nesse limbo porque eu não tive a minha filha, mas a missão é ter a minha filha. E o que foi que aconteceu para essa virada de chave, para essa transição? Assim que aconteceu, eu sou aquela pessoa que gosta de informação, entrei então em vários grupos de mães de anjo, e aí eu li histórias, tentava encontrar algumas que fossem parecidas, até como, né, eu fui ao médico, mas aí ele falou, você é aquele 1% que, né, aconteceu, clinicamente não era para ter acontecido, mas, né, aconteceu com você, é assim mesmo, então não tinha um diagnóstico, não sabia, não era uma coisa que eu tinha como tratar ou não, e aí eu pensava, não, isso é porque eu tenho que fazer alguma coisa grande com isso que aconteceu, é uma missão, eu tenho que honrar a Clarice, que não sei o quê, e acabava que eu não fazia nada. Eu tinha parado de trabalhar, estava estudando para concurso, eu fiquei estudando para concurso, mas também não conseguia ir para frente. Aí eu fazia uma prova, não conseguia o atingimento que eu queria, aí eu pensava, não, acho que eu devia voltar para o CLT. Aí eu começava a colocar currículo, era chamada para entrevista e falava, não. Aí eu, você realmente quer voltar para fazer isso? A gente está tranquilo, se você quiser pode ficar mais tempo estudando. Aí recuava de novo, eu voltava para a mesma coisa. E eu tava vendo que aquilo ali não tava avançando. Aí depois veio a pandemia. Então, tava relendo os livros do Harry Potter e comecei a ter uma crise de choro, imaginando que eu nunca vou conseguir visitar. E aí comecei a pensar em todas as outras coisas que eu nunca podia ter. Aí vinha muito isso, de será que eu nunca vou conseguir ter minha filha e etc. E aí a gente começou a conversar mais. Aí depois, quando saiu as vacinações e tudo mais, a gente já tinha feito o plano de saúde. Foi questão de tempo, de começar a fazer as coisas e para ela nascer. Mas tu foste falando, e eu pensei assim, quando a gente se conheceu, quando a gente fez lá o nosso primeiro café, eu me lembro de ter te perguntado se após a perda tu fizeste terapia e como tu saíste, né, daquele lugar. E eu me lembro que tu me disseste que tu não fizeste. Exato. Aí tu disseste, não, eu não fiz. E, gente, eu só saí. Eu disse que o meu maior desafio foi a maternidade. E foi, e continua sendo. Uhum. Mas eu só saí desse lugar que tu falaste, que tu relataste aí da perda, com muita terapia. E quando tu me disseste, lá no nosso primeiro café, que tu saíste desse lugar, eu não sabia que tinha sido 6 anos depois, né? Lá tu me disseste que tinha demorado esse tempo aí. Mas, quando tu me disseste que tu tinha saído sem terapia, eu disse, meu
Deus, que mulher sensacional. Eu me lembro exatamente de ter pensado isso, sabe? Que, nossa, uma mulher que passou por tudo que passou e fez essa transição na minha cabeça ali naquele momento, de forma fluida, de forma tranquila. E aí vem um ponto, né, que eu acho que eu estava conversando ontem com meu marido, que a gente pensa que o que dói na gente, dói só na gente. E aí a gente começa a escutar a história de outras pessoas e a gente vê que a gente nem é tão alecrim dourado assim, né? Que tem outras pessoas que têm dores semelhantes, que têm vitórias semelhantes, ou maiores, ou menores. Mas, assim, tem contextos que perpassam mesmo um com o outro, né? Foi muito engraçado agora te ouvir escutar esse caminho dos 6 anos que eu não conhecia. Mas eu te confesso que eu não entendi qual foi. Porque a minha virada de chave, Uhum, a perda até ter a criança, foi a terapia. Se uhum. não fosse a terapia. Agora, para mim, isso durou 1 ano. 1 ano. As curas que precisei fazer, eu não sabia pedir ajuda. É aquela pessoa, tanto que assim, na maternidade, inclusive, né, a gente tá ali naqueles perrengues, aí o meu marido tá ali do lado, eu tô aqui, porque você não me pediu? E ele já bravo. E assim, eu falo pra ele, amor, não é por mal, é porque na minha cabeça nem vinha essa possibilidade. A minha cabeça era que eu tinha que dar um jeito de fazer aquele negócio ali, entendeu? Então é a mesma coisa, na minha cabeça nem tinha a possibilidade que eu tinha que, né, procurar ajuda, ver, teria que ter um terapeuta, um psicólogo, alguma coisa nesse sentido. Aí eu tenho que sair daqui de alguma forma, eu não posso ficar aqui. Não é esse o propósito. Eu preciso achar um caminho, eu preciso ver o que eu quero fazer da minha vida e sair desse daqui. Eu pensava muito, muito assim. Aí depois, né, quando foi, porque assim, né, aquele desencadear, né? Eu tive a perda, passei esse período aí de luto, as batalhas internas, até chegar e falar, não, eu tenho que parar de fugir, tô vendo, não tô achando outro caminho, que meu coração pede é realmente isso, vamos tentar de novo, e seja o que Deus quiser. E aí, quando a Mabel nasceu, aí veio a outra mudança, né? Agora eu sou mãe, e agora o que eu vou fazer? Porque eu também era aquela que, sendo criada para não pode ser sustentada pelo marido, queria voltar a trabalhar, mas aí também como é que eu vou fazer? Eu vou continuar estudando para concurso? Eu vou querer esse caminho? Vou querer voltar depois para a CLT? E aí veio a possibilidade do digital. Foi quando eu descobri um curso, né, para trabalhar no digital, que era o Mães Digitais na época, que era para trabalhar de social media. Aí eu conversei com meu marido e pedi de Dia das Mães o curso. Aí eu comecei a fazer o curso de Dia das Mães. E no curso, ela falava que eram os 3 pilares, era a mentalidade, a técnica e a organização, planejamento e organização, né? Senão não vai para lugar nenhum. E então, nessa parte da mentalidade, tinha algumas terapeutas que iam dar aula lá, algumas que eu sigo até hoje. Foi onde eu conheci a nossa mentora Sabrina. Ela deu uma aula lá, a aula da criança interior. Ah, boa. Então, ali foi que eu comecei a ver que tinha, né, mais possibilidades. Então, depois eu entrei pro Panteras. E lá no Panteras, na primeira aula que eu fiz ao vivo, eu caí numa daquelas salas com uma outra terapeuta. E aí ela tava precisando de uma social media e eu precisando de uma terapeuta. Foi a primeira vez que eu comecei a fazer uma terapia. Mas aí já nesse processo agora de encaixar agora a nova identidade, né? Agora como mãe, eu querendo retornar a trabalhar, ter uma vida ativa também, mas ainda ali nos primeiros meses de vida da criança, tentando equilibrar todos os pratos, sem saber pedir ajuda. Eh, em algum momento, tu tentaste, assim, te agarrar à tua antiga versão? Sente, assim, que tu tentaste te agarrar? Porque eu sinto, assim, que eu vivi 2 extremos. Aquele momento que eu não queria, de jeito nenhum, voltar a ser a pessoa que eu era, né, eu vivi esse momento, e aí eu tentei romper com tudo. E eu vivi também aquele momento de que eu queria só ser quem eu era, sabe? Eu me vi nesse lugar, tanto antes da maternidade quanto depois. É como se fosse agora que me ocorreu, assim, que de repente é uma sensação comum dos processos de transição, né? De um momento a gente querer ser a pessoa que a gente era, e de outro momento a gente não querer ser nada daquela pessoa que a gente era. E aí a gente ficar, né, nessa gangorra entre o tudo e o nada, sem encontrar ali um meio do caminho. Quando eu tive a perda, eu não queria de jeito nenhum voltar a ser aquela pessoa que eu era antes, sabe? Muito porque eu não queria. Se a qualquer uma daquelas coisas me levou até ali, até aquela perda, então na minha cabeça eu tinha que romper com tudo para que eu conseguisse ter o meu sonho de ser mãe. Mas depois que eu tive o filho, nossa, eu senti tanta, principalmente depois que eu tive o segundo, eu senti tanta falta da pessoa que eu era, de me reconhecer, sabe? E aí, só que aí a gente entra num loop, né? A gente não consegue mais ser a pessoa que a gente era, porque agora a gente tem 2 filhos. No meu caso, eu tinha 2 filhos, um marido, morava longe da minha família toda,
Eu tenho o suporte da família do meu marido, graças a Deus, mas da minha família mora em outra cidade. Então, eu tenho pouco suporte ao vivo, né? E aí eu não sabia onde me colocar, qual era o meu lugar. E lá voltei, porque gente, tudo eu trato com terapia. Eu sou a mulher que não sei resolver. Eu até que sou ruim também de pedir ajuda, eu gosto de fazer as coisas sozinha, mas quando passa assim para as minhas emoções, gente, parece que eu sou ainda aquela criança que só quer um colinho, sabe? Sabe aquela criança que entra no quarto da gente chamando, mãe, 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 pelo amor de Deus, me ajuda aqui, dá um beijo porque bateu para ver se sara. E o meu beijo para ver se sara, quando bate, é a terapia, gente. Mas você sentiste esse momento, assim, de... Eu acho que, assim, depois da perda, é que eu não conseguia voltar, continuar dali. De de só voltar à vida normal, a ser. Eu já acho que aí eu me perdi, assim, de não saber nem quem eu era, de achar, assim, sabe, tá, e agora o que eu quero, o que eu vou fazer, quais são os meus sonhos, essas coisas eu não sabia, mas eu pensava, eu sempre me colocava em segundo plano, eu falava, não consegui, então agora eu só preciso ver outras coisas, então eu não olhava pra mim, era uma coisa que eu não fazia, eu não me enxergava mais ali, eu tava só vivendo, passando os dias, e aí quando, né, eu comecei a ter essas crises de pensamento de mas e agora? Mas e agora o que eu faço? Aí foi que, né, que a gente deu o passo, e aí eu falei, agora eu tenho que ser alguém melhor para a Mabel. A Mabel merece o melhor, então tem que ser o melhor. Como é que eu começo a ser, a ser uma versão melhor? Então foi quando eu comecei, né? Eu falei, vou começar por aqui, pela parte da carreira. Vou retomar minha carreira para ganhar minha identidade, porque a minha identidade acaba ficando muito ligada com a carreira. Se eu não estou fazendo nada, se eu não estou trabalhando, não estou sendo produtiva, não estou contribuindo com nada, e aí, dali, começou a desencadear todos os outros. Então, foi quando eu tive contato pela primeira vez com terapia, comecei a fazer terapia, olhar mais para mim, ver mais essas questões. Eu acho que eu não me apeguei no passado, porque para mim foi realmente uma ruptura. Quando eu tive lá aquela gravidez, era algo que eu não pensava, mas também quando eu quis foi um negócio muito forte. E aí, quando perdeu, também foi algo muito forte. E ali eu já não sabia mais quem eu era, não tinha para onde voltar. Então, eu acabei com a maternidade redescobrindo, refazendo. Então, talvez tenha sido, não é que tenha sido mais fácil, mas é porque eu não sabia para onde voltar, eu não tinha mais a referência de onde era o começo para me agarrar. Eu falo, daqui eu só posso ir para frente, eu só tenho que ir para melhorar. E aí começou essa nova construção. E tu acredita que hoje tu é melhor do que aquela versão? Nossa, Faria tudo de novo para chegar até aqui? faria. Principalmente, né, dos 3 anos para cá, não tenho dúvida. Eu vou ler minhas escritas antigamente. Eu queria mudar e achava que eu não era capaz de mudar. Então, era essa contradição, porque eu não sabia nem o que eu queria mudar. Mas agora já sabe que é Aí, capaz de mudar, né? exatamente, agora eu já sei que tem um caminho, já sei que aquela história de você já conseguir identificar, não, isso aqui, começar a me questionar mais. Eu era uma pessoa que não questionava, você ficava só fazendo e vai dando jeito, vai deixando para trás. Agora não, opa, peraí, mas por que isso tá acontecendo? Mas por que eu tô me sentindo assim? E aí você já sabe que tem ferramentas, já sabe que você pode pedir ajuda. Então, né, você tem aqueles momentos mais baixos, mas você já sabe, você tem ferramentas, você tem como tentar melhorar, né? Para passar aquele período, que não é que eu tô na minha versão melhor, que tá tudo tranquilo, eu sou muito vai, eu tô feliz o tempo inteiro, não tem problema, nem nada disso, mas que eu sei que eu posso me acolher, saber que esses momentos vão ter, né? Como diz, né? Como tá na Bíblia, nós teremos aflições, mas fique contente, se ele venceu, a gente também consegue vencer. Falaste agora da Bíblia, né? A Bíblia também fala que tudo coopera para o bem, né? Mas tu acredita mesmo que tudo que tu vivestes foi necessário para que tu chegasse nesse estágio de se amar, mesmo lá, o ponto mais baixo da perda da tua Clarice, né? Foi necessário para que tu te descobrisse assim, para que tu te visse assim? Sim, hoje, né, olhando, eu vejo que teria sido muito diferente. A maternidade com a Clarice, o quanto eu busquei me preparar mais quando foi com a Amabel, eu já tinha uma mentalidade diferente do que, né, com a Clarice, era a primeira, então nós dois estávamos muito crus. Enquanto com a Amabel, a gente ainda mais maduros, e foi desafiador, o quanto poderia ter nos quebrado se tivesse acontecido naquele momento. E de todas as coisas que a gente precisava ainda ter mais atenção, de aprender mesmo. Foi uma pausa, talvez eu precisasse daquela pausa de 6 anos, exatamente para. Talvez não, né? Como você falou.
precisava ter, porque precisava dessa pausa de 6 anos para descobrir exatamente isso, quem eu era, quem eu sou, né. Eu estava ali no automático, a gente conversava muito, eu e meu esposo, que a gente não tinha ambição, a gente não tinha sonho, a gente estava acomodado na vida, de ser nem consumista, nem de querer comprar muitas coisas, mas também nem de sair para divertir, para viajar. A gente viajava pouco, algumas vezes que ia viajar, mas normalmente a gente ficava em casa assistindo série, e aí estava lá segunda-feira de novo para fazer as coisas. Nos uniu mais, a gente conseguiu fortalecer mais o nosso relacionamento, nos deu mais força para o desafio que vem com a maternidade também, que também não foi fácil os primeiros meses. Para mim, assim, eu o tempo todo, como eu falei, eu já era grata o tempo todo, mesmo nos momentos, assim, de madrugada, chorando com ela não querendo dormir no colo, Te eu vejo, nossa, como te vejo. exato. Eu estava ali, a grata e feliz a cada resmunguinho. Para o meu marido já foi mais desafiador. Para ele fala, né, o pessoal fala: "Ah, a pior fase é a próxima, é a que você tá". Para ele, não tem. A pior fase foi recém-nascido, que era só choro e a criança não dormia, e ele não aguentava mais. Eu: "Não, filha, esse filho aí meu filho aí me deu essa força que talvez se fosse antes eu não teria, porque eu estava ali no estado de graça, sabe? Ter a Mabel nos braços é um estado de graça. Você sabe que eu sinto isso também. Agora, eu também senti que eu senti muito mais forte isso no primeiro do que na segunda, sabe? Uhum. Mas ainda assim eu sempre fui grata também, porque também sempre foi o maior sonho também da minha vida, né. E é engraçado se a gente traçar, assim, essa linha do tempo, das versões que a gente é ao longo da vida, hoje eu não tinha clareza sobre isso não, mas hoje, até muito a partir das mentorias de negócios e de feminino mesmo, né, mentorias terapêuticas mesmo, eu já consigo olhar para minha história e ver, assim, como é em cada etapa da minha vida, desde lá da infância até hoje, sabe. E é engraçado como o caminho ele vai sendo costurado por coisas e às vezes não sei o quanto tu entende de costura, mas a gente alinhava às vezes no ponto anterior, né, nos pontos anteriores, e alinhavado ali pra fazer sentido realmente pra gente. Então eu acredito realmente que tudo que acontece e que vem pra fazer da gente o que a gente é hoje, mesmo as coisas ruins. Eu também tive esse impacto e sempre que, claro, a gente sofreu muito, mas eu acredito também que aquele momento de perda, aqueles momentos, no caso para mim foi mais de um, aqueles momentos de perda, eles serviram sim, para fortalecer o relacionamento que eu tenho hoje, sabe? Porque talvez ali, naqueles primeiros bebês, a gente talvez não tivesse força suficiente para se manter junto, né? E hoje se manter junto como casal mesmo é muito importante para nós como família aqui em casa, né? Eu sei que tem famílias diversas, né? Hoje tem família como é? Acho que é unifamiliar, é de uma pessoa só. Mas aqui na nossa casa não faz muito sentido, pelo menos por enquanto não faz. E a gente entende também que tudo que a gente viveu para se fortalecer nesse contexto mesmo de família, de mais de uma pessoa, sabe? Quebrando ali aquelas cascas da gente, do nosso indivíduo, né? Da individualidade, do amor próprio e tudo, que principalmente mulheres, eu acho que homens também. Então, se unir, voltar a se unir num contexto, quando a gente veio desse contexto de individualidade, às vezes é um desafio grande, né? Casar aqui também foi uma transição. Eu acho que para mim tudo foi diferente do que eu pensava. Eu acho que eu vivia no mundo fantástico da Priscila, porque eu achava que ser mãe era viver no paraíso, e um paraíso muito legal. Era ser a mulher independente, que todo mundo dizia que eu tinha que ser, mas ao mesmo tempo ser cuidada. E até que só que não é do jeito que eu imaginava, entende? E essa quebra dessa visão distorcida mesmo, idealizada que a gente tem, né, de cada um passo do futuro, às vezes deixa ali uma marquinha na gente, mas é uma marquinha que é importante para que a gente se fortaleça mesmo para viver a realidade, viver hoje. Tu me falaste aí que tu e teu marido chegou em determinado momento, vocês nunca foram de gastar muito, de sonhar muito, de não sei o quê. E aí eu me lembrei de novo de ti quando tu chegaste, né, comigo para dizer assim, Priscila, tu me ajuda? Porque eu não consigo. Eu preciso de ajuda para trabalhar meu dinheiro. Aí eu disse, tá bom. E aí me lembrei de tu dizendo assim para mim, não, eu queria ter minha casa, mas eu não consigo. E aí eu disse, cara, como assim não consegue? Porque as nossas visões acabaram sendo, eu acho que extremas, sabe? Sim. Eu sempre achei que tudo era possível. Como eu disse, eu sempre tive uma visão super idealizada da vida, sabe? De tudo. Ah, se eu sonho, eu posso realizar. Era algo que eu sempre acreditei, que eu sempre, sabe? E aí, quando uma pessoa chega comigo e diz assim, não, eu queria fazer tal coisa, mas eu não consigo, eu digo, não, peraí, vai ver, como assim não consegue? Tem que ter um jeito. E tu foi contando, né, dessas coisas, e eu entendo que
são realmente versões nossas, né. Exato. Então, antes eu achava que eu podia tudo, de repente eu descobri que eu não podia tanto assim, que eu tinha que Frear um pouco. baixar a bola um pouco, né. E contigo o contrário. Não, eu achava que eu não podia e tal, e hoje a gente estava conversando antes aqui, né, você acha assim: "Nossa, na outra casa eu não tinha isso, e agora eu tenho isso". Exatamente. Nossa, era muito assim, você tinha colocado todos os sonhos, todas as coisas na gaveta. Uma das coisas também, né, a primeira vez que a gente pensou em engravidar, a gente pensava muito em sair de lá, da onde a gente vivia, que era a casa, ali era o terreno que era do avô do meu esposo, e aí lá morava a família toda, tinha né, a casa de baixo, a mãe dele, a casa de frente, o irmão, aí tinha atrás, primos, tios. Então, de vez em quando rolava algumas confusões de família. Família. Exatamente, família. E aí até já tinha chegado a falar que, ele não queria ter filhos ali, né. E aí a gente fica pensando: "Como é que a gente vai fazer?". Primeiro a gente, né, procurar uma outra casa, por isso estava procurando um trabalho, né, fazer concurso, ser concursada pra poder fazer essas coisas. E aí a vida foi passando, aconteceu a perda, e aí esqueceu. A gente continuou guardando o dinheiro, mas sem olhar. E aí chegou o momento que começou Rio de Janeiro, começou a ficar muito difícil. E, né, com a Mabel principalmente, já falou: agora a gente vai ter que dar um jeito de fazer isso aqui". Aí foi a Priscila: "Você consegue me dar uma luz aqui?". E Deus, que graças a Deus. A gente já conseguiu fazer um novo movimento e nisso, né, como você falou, era bem limitado. É aquilo, o que eu tenho é bom o suficiente, a minha regra era o necessário, somente o necessário. Então para quê? Não que, né, não é questão de desperdício. Então, meu pai teve uma época que ele tinha 4 carros na garagem. Ele mesmo fala: "Para que eu tinha 4 carros na garagem? Só dirigia um". Então, quando a gente sempre, né, tem ali o básico, tá ótimo. E agora a gente já começa a pensar mais, já pensa É, em fazer o planejamento pra gente viajar, né, principalmente levar a Mabel pra conhecer pra né, conhecer o vários Harry lugares. Potter, o Beco Exa mas isso, Diagonal. com certeza. Ela ainda não leu livro nem nada, estamos esperando ela crescer um pouquinho mais, né, 11 anos, né, receber a carta de Hogwarts dela e levar ela pra lá. Mas com certeza a visão, né, fala, o ambiente, as pessoas que a gente conversa, é uma versão minha que não existia, era algo que era deixa a vida me levar completa. Nossa, pensar assim, você vê a questão das transições, porque eu comecei a trabalhar com 16 anos. Foi quando eu comecei mesmo a trabalhar. Eu já tinha trabalhado antes, mas era mais coisa de família. Meu pai tentou algumas vezes como empreendedor, e aí a gente ficava lá ajudando. Quando ele tinha um bar, eu ficava servindo chopp. Aí a primeira gorjeta eu comprei o gibi da Mônica e me senti. Aí depois trabalhei em loja, aí ficava lá atendendo. Mas aí trabalhar mesmo eu comecei com os 16 anos. E então era mesmo o que aparecia ia fazendo, não tinha nenhum objetivo. Eu até brincava antes que eu queria ser médica, né? Eu falava muito que eu queria ser médica. Aí eu cheguei a me inscrever num curso de enfermagem, só que a turma não fechou, e nisso veio uma outra oportunidade para mim de trabalho. E aí eu comecei com outro trabalho, e aí minha carreira foi totalmente para um lado diferente, foi mais para a parte de administração. E era assim, meu casamento, a gente não é casado, aí vai casar agora, na verdade, vou casar terça-feira. É, que legal! No Parabéns! civil, Eu não exato. sabia. A gente, né, namorava já há um tempo, e aí teve uma situação da família, a gente começou a morar junto e seguimos até hoje. Tanto que eu comecei a morar, eu fui lá pra casa dele, dos pais dele, aí depois a gente comprou a primeira casa, e aí agora que nós estamos na nossa casa mesmo. Você vai ver que vai vir mais uma transição agora, porque Uhum. apesar de vocês já estarem juntos há um tempão, te digo isso assim, porque antes de eu me casar, eu namorei anos, 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 com outras pessoas, não com meu marido. Meu marido eu casei muito rápido. Eu namorei 1 ano só com meu marido e aí com 1 ano e meio a gente casou. Foi assim. E eu até brinco com ele, assim, que a gente não tá há tanto tempo junto. Eu já tive namoros mais longos do que o período que eu tô com ele, mas é como se eu tivesse vivido uma vida inteira com ele, porque a gente viveu tanta coisa entre perdas e ganhos e vitórias e filhos e ausências e confusões e família, brigas familiares, como tu disseste, né? Família que nem se compara. Então, pode ter certeza que agora, com o casamento, vem mais uma transição. Porque a gente morou junto, eu e meu marido, 1 ano antes da gente casar oficialmente. E porque eu dizia para ele, eu queria casar com certeza. Eu queria, então, para eu ter certeza, a gente tinha que fazer o test drive. Eu dizia desse jeito para ele. Então a gente morou junto antes, e aí para mim foi uma super surpresa quando ele me pediu em casamento, porque eu achei que a gente já tava morando junto, ele nunca mais ia me pedir em casamento, assim. Mas ele pediu e tudo. E quando a gente casou oficialmente, foi diferente. Foi uma transição, assim. Teve a transição do moro só, para de repente moro com alguém, né? Casei, assim, mesmo que extraoficialmente. Aí teve também a transição do morava junto, não estava casado,
outro. Nossa, oficialmente casado, sabe? E aqui, essa oficialização veio junto com os filhos. A gente casou 9 meses depois, literalmente, nasceu o Gustavo. E aí começou. A gente entendeu que a gente realmente ia mudar de fase. Que aqui em casa, os meus filhos são fascinados por videogame. Então a gente brinca que a gente tá mudando de fase, tá mudando de fase. E sobre trabalhar, né? Essa transição de começar a trabalhar, eu não trabalhei na adolescência, porque meu pai não deixou. Eu era louca para trabalhar desde os 14 anos. Mas meu pai dizia, ele olhava para mim e dizia assim: menina, tu é muito para frente. Se tu começar a trabalhar, tu não vai perder dinheiro, tu não vai querer nunca mais estudar. Aí era ele que dizia: não, não precisa, não vai trabalhar, só depois que tiver 18 anos, criança não trabalha, adolescente não trabalha. Quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar. Eu estava na faculdade. E meu pai, eu acho que tinha um pouco de razão sobre isso, sabe? Se eu começo a trabalhar antes, realmente minha vida tinha ido por outro caminho, para continuar estudando. Engraçado que hoje eu estudo muito, mas não sei se lá eu teria essa mesma perspicácia, sabe? Essa mesma percepção. E aí tu falaste também sobre, o que tu compraste teu gibi, né? Que tu lembra do que tu fizeste com o primeiro salário. E aí eu consigo conectar muito isso com sonho também, porque o primeiro salário da gente, e não precisa ser só no primeiro emprego, é o primeiro salário da gente num emprego novo, sabe? Toda vez que eu mudei de emprego, que eu ia receber o primeiro salário no outro emprego, principalmente se esse novo emprego ia me pagar mais, normalmente eu sonhava que eu ia fazer 1 milhão de coisas com aquele dinheiro. E aí, quando chegava o dinheiro na minha mão, eu dizia: nossa, não deu pra fazer nem a metade das coisas que eu disse que eu ia fazer com esse dinheiro. E aí a gente tinha que esperar o próximo mês, né? Depois o próximo, e depois o próximo. Mas o meu primeiro salário, eu não comprei nada pra mim. Eu gastei 100% do meu salário dando um presente caro, super caro pra minha mãe, e caro, super caro pro meu pai. Tu acredita? Acredito. E eu não me lembro, assim, a primeira coisa que eu comprei com o meu dinheiro pra mim. Não me lembro. E eu acho que tudo isso também mostra pra gente, né, a nossa forma de maternar, a nossa forma de ser mulher, esposa, e coloca a gente num lugar de eterna transição, de percepção, né, de quem eu sou, de quem eu era, para quem eu sou, para quem eu quero me tornar. E se eu pudesse, eu acho que traduzir hoje, mas hoje, né, também com a visão que eu tenho hoje, antes eu não tinha essa percepção. Se alguém perguntasse qual é o segredo que tu acha para transicionar com facilidade, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, aceitar, né? Aceitar aquilo que você viveu, que foi como tinha que ser. E segundo, integrar aquela a versão que tu é hoje, sabe? Sem tentar dividir muito. Eu era isso, hoje eu sou aquilo. Não, tu és tudo isso. E tu vai só, como se fosse numa caixa de ferramentas, né? Tu vai só acionando o botão que vai te ajudar em determinado momento. Eu acho que hoje, se alguém me perguntasse como eu busco transicionar, eu tenho buscado transicionar nesse formato, assim. E tem sido menos dolorido, menos sofrido por aqui. Por aqui também, acredito que seja assim, de, né, o primeiro passo para mim sempre é quando eu começo a sentir que estou muito agitada, eu começo a ficar muito acelerada, o importante para mim é começar a parar e entender o que está incomodando. Porque às vezes eu tinha muito essa de me sentir incomodada, mas continuar, sem olhar, sem analisar, sem nada, né, vai passar, uma hora passa, as coisas começam a se encaixar. Então parar, começar a, né, escrever, colocar para fora o que eu tô sentindo, o que eu tô vendo, exatamente para entender aonde eu tô precisando dar atenção, né? O que tá mudando aqui dentro de mim, em minha volta, que eu preciso olhar com carinho, preciso entender. Eu acho que um passo principal, você ter aquela conversa com você, de entender, né, se integrar, se reconhecer ali, reconhecer o que está incomodando, reconhecer o que você está precisando mudar, e então entregar para Deus, entregar para espiritualidade aquilo que você encontrar, porque para as coisas irem caminhando, é o que tem me dado bastante forças para também a gente conseguir esperar aquela parte mais difícil, a dor, e vou encontrar um caminho mais leve. Às vezes é um ajuste pequeno, alguma coisa que você só precisava dar uma olhadinha, que já te ajuda a entender essa nova fase e ter mais forças para continuar. Engraçado, né? Tu tinha prática de diário na tua Eu adolescência? já tive, aí depois eu parava, depois eu voltava. Antigamente eu tinha um monte de diário antigo, era algo assim, eu recomendava pra todo mundo. Alguém falava que tava com algum problema, eu falava: tenta escrever, né? Eu dava de presente, eu gostava de dar de presente, era diário, era caderno, essas coisas. Mas uma coisa que eu não tinha muito hábito era de reler. Eu só escrevia, descarregava tudo e deixava guardado nas gavetas do armário. Às vezes, de vez em quando, eu olhava uma coisa ou outra, mas nunca parava mesmo para reler, para entender, para conseguir enxergar aquilo ali. É um exercício que, né, eu tenho feito agora, né, quando eu tô nessa fase, que eu escrevi, eu tento ler o que eu tinha escrito um ano atrás. Até para ver se é a mesma coisa que tá me incomodando ou como eu consegui melhorar do que estava me incomodando lá.
Sabe que eu ainda tenho bastante dificuldade de reler aquilo que eu escrevi, mas eu tenho tentado me policiar. Eu tinha a prática de diário na adolescência e eu guardei esses diários, gente, até eu casar. Um belo dia, numa faxina que eu fiz junto com meu marido aqui, o meu marido disse assim: não sei o que tu vai isso, joga fora. E eu joguei fora. Ai, depois me arrependi tanto, mas ao mesmo tempo foi um desapego necessário, sabe? Uhum. Então, às vezes, também é legal. Eu parei durante muito tempo, por causa dessa correria que tu disseste, né? Não, tem que fazer, tem que acontecer, não pode parar, não pode descansar. E principalmente depois que eu comecei a trabalhar, eu entrei muito nesse mood de trabalhadora, guerreira, que não pode parar, que não pode, no sentido de, ai, acelerada, né? Eu sempre fui mais acelerada, mas depois que eu comecei a trabalhar, eu realmente fui acelerando, 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 até chegar num ponto que eu me lembro de um dia, quando eu assumi o emprego que eu tenho hoje, né? O emprego público que eu tenho hoje, eu me lembro de ligar chorando para minha mãe e tal, e ela dizia assim: minha filha, ninguém podia com você mais. Ainda bem que você tá caindo em si, assim, sabe? E aí foi, assim, um pátio quieta. E o segundo pátio quieta, assim, nesse sentido, aconteceu na minha vida, e aí veio muito por conflitos familiares. Já vinha trabalhando com mulheres, né, com finanças para mulheres, e aí o ano passado aconteceu uma situação na minha família que me fez questionar muito esse lugar de falar com mulheres, sabe? É como se tivesse ativado ali em mim sabe aquela guerra que o pessoal diz que mulher não pode ser amiga? Não tem? É, Que, que infelizmente. que mulher não é amiga, é sempre rival e tal. Ativou um pouco isso em mim. E foi preciso, e eu acho que eu só consegui mesmo sair desse lugar e tá hoje aqui falando sobre mulheres e prosperidade, tudo junto, por conta dessas consciências mesmo que eu venho aprendendo, me desenvolvendo nesse lugar de me conhecer. Eu não sabia meditar. Até hoje ainda é uma dificuldade, às vezes, sabe? Ainda é um desafio meditar. Mas no ano passado eu participei do Congresso da Felicidade. E o Congresso da Felicidade, gente, pensa no pessoal zen. Muito zen, gente. Homens e mulheres zen, sabe? Todo mundo na vibe da meditação. E eu cheguei lá, não sabendo fazer aquilo. Olhando para um lado, olhando para o outro. Mas aí tinha uma foto para bater linda, gente, dentro de uma pirâmide, com um tapetinho de meditação. E aí eu disse: eu quero essa foto, gente, vai ficar tão linda. E ali, naquele momento, a mulher, para bater a minha foto, me ensinou o que era meditar, tu acredita? Ela disse assim: senta aí e fecha os olhos, que eu vou bater tua foto. E eu fiquei lá, sentada, de olhos fechados, gente, naquela posição de Esperando. óculos, esperando, e nada da mulher me dizer que tudo bem, que já tinha batido, esperando. E eu fiquei lá, aí, bela hora, eu disse assim: não é possível. Aí passando milhões de coisas na minha cabeça, né? Passando milhões de coisas na minha cabeça. E aí, uma bela hora, eu disse: vou abrir o olho, que eu vou ver se a mulher já bateu a foto. Aí eu disse: já bateu a foto? Ela disse: ixi, muito tempo. Aí eu disse: por que você não me avisou? Ela disse: porque a proposta não era bater foto, era meditar. Eu disse: mas eu não sei meditar. Ela disse, olhou para mim e disse: acabaste de aprender. Ficaste aí, de olhos fechados, no nada, vendo teus pensamentos passarem na tua cabeça, né? Aceitando e descartando. Aceitando e descartando o que tinha que ser descartado. Isso é meditar. Então, se você, mulher, ou homem, sei lá, pensa que não sabe meditar, só fica em silêncio, calado, parado, deixando. Não é porque todo mundo me dizia, gente, que meditar era pensar em nada. Não pensar em nada, eu não consigo pensar em nada. É só ficar ali, parado em silêncio, no teu nada, nada de ação, mas aceitando teus pensamentos, aceitando teus sentimentos, aceitando que tu vive mesmo sem fazer nada, né? Você tem uma rotina, assim, desse autocuidado diário em você mesma, nessa Hoje eu tenho, muito por causa das nossas mentoras, né? Hum. Foi onde eu comecei realmente esse caminho. Mas, como eu disse, desde a adolescência eu já tinha a prática da escrita. Aí eu abandonei por um período, e ao voltar ali para as mentorias e cursos de desenvolvimento pessoal, terapêuticos e tudo, aí hoje eu tenho, sim, essa rotina. Nem sempre ela é de manhã cedo, ao amanhecer, nem sempre ela é longa, às vezes ela é curtinha, às vezes demora 10, 20 minutos no máximo, mas hoje eu tento muito seguir essa meditação, que a moça me ensinou lá no Congresso da Felicidade, ficar ali na caixinha do nada, um tempinho, 2 minutos que seja, 1 minuto que seja, o quanto eu conseguir. Eu também hoje leio todos os dias um devocional. O que eu leio é o Café com Deus Pai. Eu não lia também há muito tempo, porque eu adorava ler também na minha adolescência, e quando eu fui mãe, isso foi uma coisa que se perdeu. Engraçado que se perdeu mais ou menos, porque eu continuava lendo livros infantis, todos os dias. Mas só E aí, no ano passado, eu reativei esse hábito da leitura com o Spotify, com o podcast do Café com Deus Pai. E aí eu disse assim: se eu gostar, eu vou comprar o livro. Aí eu passei o ano passado inteiro ouvindo regularmente o Café com Deus Pai, amei, e hoje eu tenho livro. Não tá aqui. Tá aqui. Ó. Aí hoje eu tenho livro, e aí eu faço
as orações todos os dias. Aí tem um espaço para escrever aqui dentro, ó. Ai, Deus. Tem um espaço para escrever aqui, aí eu escrevo. Ixi, às vezes eu escrevo, deixa eu ver se tem algum que está escrito. Às vezes eu escrevo, não vai dar para ver, né? Mas, ó, às vezes eu escrevo, gente, nos intervalos das letras do livro, de tanto que eu acabo escrevendo. Outras vezes eu vou, já tenho também, reativei o diário. Então eu faço tudo isso. Mês passado, esse ano eu consegui reativar a leitura de forma mais efetiva e mais intencional, lendo outros livros de desenvolvimento pessoal, e outros livros também que eu queria ler, que eu tinha vontade de ler. Eu acho que eu te falei em algum momento que eu estou lendo com Mulheres que Correm com os Lobos. Sim, falou. Tu disseste que tá lendo também, não foi? Não, eu não tô lendo. Eu tenho curiosidade de ler. É um que tá no meu radar para ler. A gente podia ler junto. De repente, trazer alguma coisa para cá. É muito legal. Eu só li 2 contos até agora, mas também tô lendo de forma aleatória, não tô lendo seguidinho. E tudo isso faz parte, assim, da minha rotina diária hoje, de meditação, de leitura, e trazida muito para mim por aquele livro O Milagre da Manhã, que ele coloca, né, o passo a passo, e pode ser, inclusive, uma rotina que pode ser colocada em prática. Eu comecei a fazer a rotina dele. Eu tenho seguido ele. Eles têm um aplicativo, só que é em inglês, do Milagre da Manhã. Aí eu gosto porque tem um áudio. Aí no áudio ela vai falando. Eu nem sigo o que ela vai falando, é mais para eu marcar o tempo. Que aí fica certinho. Eu já tinha tentado fazer, né, essa rotina, né, de acordar mais cedo para ter essa conexão. Eu começava, parava. Aí esse ano, a gente até, né, a experiência que eu tive foi muito boa para mim. Eu estava numa mentoria, e aí começamos a fazer um propósito, que é a gente leu o livro Uma Vida com Propósitos, que são 40 dias. Aí cada dia, a gente ficou todo dia de manhã, às 6 horas da manhã, a gente abria uma sala, aí eram cerca de umas 20 mulheres, aí cada dia uma ia lendo um capítulo, e foi muito bom, foi uma experiência muito boa. O livro é maravilhoso, eu recomendo demais. Eu até chamei minha irmã para a gente fazer juntas também, que foi muito bom, isso de você ter essa leitura compartilhada, até né, você lê, depois cada um ia passando a sua vivência, onde aquilo ali mexia. Ele sempre deixava um questionamento para a gente responder, então foi uma experiência muito legal. E aí, logo em seguida, a gente estava lendo o Milagre da Manhã, e aí eu falei, eu quero continuar essa rotina, né, assim, aí né, tem os salvadores, aí eu faço o silêncio, as afirmações, a visualização ali com eles até o exercício, aí depois eu faço o estudo da Bíblia, e aí a escrita, aí eu vou, faço a escrita e começo então o meu dia, então tem me ajudado bastante. Também consegui voltar a ler, tenho lido, mas aí eu leio mais nos intervalos. Né? Eu gosto também dessa rotina de leitura, eu sempre gostei muito de ler. Eu amo poesia, gente. Eu tenho vários livros de poesia. E assim, de ir lendo e quando eu vi já acabou. E lendo e já acabou, sabe? De não saber a hora de parar. Então, para mim, foi um processo também de aceitação. Aceitar que depois da maternidade, nossa, eu tinha esquecido que eu gostava de ler? Da onde? Né? E, então, veio muito isso. E hoje eu tento colocar isso em prática de forma bem intencional mesmo. Nem Engraçado sempre você eu falar isso. consigo, mas quando eu consigo, eu me divirto. Foi engraçado falar isso, porque era uma coisa que, tipo, eu pensava muito na maternidade, eu lia pra Mabel na barriga, eu comprei o livro de fábulas e lia pra ela toda noite antes de colocar ela pra dormir. Recém-nascida, eu tava lendo pra ela. Cara, E eu antes do mesma não tava Gustavo lendo pra mim. nascer, antes do Gustavo nascer, sabe o que eu fiz? Meu marido riu demais. Eu fiz uma assinatura de livros infantis, da leiturinha. A gente recebe até hoje, eles adoram que chega no correio e contando a história. E o meu marido já me perguntou o que a gente vai fazer com tanto livro infantil. Aí ele diz, vamos doar, né? A gente tem que doar. Eu digo, não, deixa aí. Eles leem. E é verdade, às vezes eles voltam, eles querem aqueles antigos, sabe? Para reler. Gente, meu sonho era ter uma biblioteca, então. Minha princesa favorita da Disney era Bela, porque né, ela adorava ler, etc. Era o que eu mais me Sensacional, né? identificava. Eu tinha muito isso. Na maternidade, ela estava tão preocupada em mostrar os livros para a Mabel, né, já envolver ela naquilo, e eu mesmo não estava lendo nada. Aí agora já estamos no equilíbrio. Ela lê, ela adora. De noite, termina o banho, aí ela vai pro quarto com o pai, aí ele fica lendo historinhas para ela. Agora ela começa a ler, ela memoriza e vai contando a história junto com ele. Então ela ama, é um hábito que eu amo e eu consegui recuperar para mim também. É importante, né, a gente entender também as nossas transições e enquanto as nossas transições, elas acabam impactando a educação dos nossos filhos mesmo, no sentido de o quanto a gente aceita e o quanto a gente aprende com aquilo que passou, acaba, parece que, fazendo download ali para a criança e ela acaba aprendendo por osmose, sei lá. Sim.
né? Por conta da convivência, do que ela vê, das nossas experiências. Então, eu acho realmente te escutando falar assim, né, e vendo que hoje a Mabel faz assim, aqui em casa as meninas também, Gustavo e Giovana, eles fazem, repetem muito o que a gente faz. Então hoje me ver lendo, estimula eles, embora a gente sempre tenha estimulado eles a fazer, mas nos ver fazer é uma referência para eles. E nos ver meditar ensina Sim. eles a quando tá bravo, respirar fundo. Às vezes eu fico brava com alguma coisa, aí eles mesmos chegam e dizem: respira, mamãe, respira. Aí eu digo para eles: cheira a flor, sopra a vela, né? Aí ele diz: mamãe, cheira a flor, sopra a vela. Aí a gente que tava brava acaba caindo na gargalhada, né? Porque Não não aguento. tem. Então, transicionar é importante. Sim. Transicionar também faz a gente se desenvolver, crescer e crescer a nossa família. E eu acho, apesar do susto de transicionar, eu realmente acredito que é para um bem maior e a cada vez anseio pela próxima transformação, pela próxima evolução, tá? É um tema que, se a gente for falando, acho que não se esgota nunca mais. Mas as rotinas para a gente conseguir fazer isso, né? Para a gente conseguir evoluir, transicionar realmente de forma fluida, eu acho que é bem legal de fazer junto. Quem sabe a gente em algum momento faz por aqui também, É uma ideia, é muito bom. né? Bora Sim. ver se o povo endossa. Prosperar não é ter tudo sob controle, né? Mas a gente se acolher, se aceitar e continuar, porque uma nova fase vai vir aí pra gente se transformar. E esse episódio, né, te inspirou, eu te pedi para compartilhar com uma amiga que está se descobrindo. E deixa aqui nos comentários qual foi o seu chefão, qual foi a sua maior transformação e o que te ajudou a passar por ela. E até o próximo episódio. Muito obrigada pela companhia.